Sejam muito bem-vindos, minhas amigas e meus amigos. Eu vou falar um pouquinho hoje a respeito da última polêmica da cultura pop. E essa polêmica foi protagonizada por um cara que é bastante polêmico, que foi o Quentin Tarantino. Tarantino lançou seu mais recente filme Era Uma Vez em Hollywood. A presença do Bruce Lee já era esperada, porque o filme se passa nos anos 60, trata de uma era muito importante na história de Hollywood, e uma era onde o Bruce Lee se fez bastante presente, sendo na cultura pop em geral, ou também como coreógrafo de atores de Hollywood, como Steve McQueen, James Coburn. O que gerou bastante polêmica foi a maneira que o Tarantino mostrou o Bruce Lee no seu filme. Eu não assisti o filme ainda, mas pelo que o pessoal descreveu da cena, ele acaba apanhando pro personagem do Brad Pitt. Eu não sei se essa cena realmente saiu no corte final, mas isso foi o que gerou bastante burburinho, bastante estardalhaço. A primeira a comentar sobre o assunto foi a Shannon Lee, a filha do Bruce Lee, que fez duras críticas ao cineasta e disse que ele havia retratado o pai dela de uma forma desrespeitosa e bastante caricata, dizendo que mostrou o Bruce Lee como um arrogante. O Tarantino se defendeu dizendo que, Bruce Lee era arrogante, Bruce Lee era isso, era da maneira como eu retratei no meu filme. O próximo a comentar o assunto foi o Kareem Abdul-Jabbar. Para quem não lembra dele, ele protagonizou uma cena de luta com o Bruce Lee lá no Jogo da Morte. Ele é aquele cara extremamente alto, com os braços e pernas longas. Ele era jogador de basquete e hoje ele escreve para o Hollywood Reporter. Ele falou que é triste de ver que a luta que o Bruce Lee tinha nos anos 60 contra a segregação e o racismo dentro de Hollywood ainda continua. Porque Bruce Lee lutava muito com essa questão do asiático estereotipado, que só era retratado como um capanga ou como um serviçal. A gente pode ver em entrevistas do Bruce Lee, como por exemplo aquela famosa entrevista dele, onde ele diz a frase "Be water, my friend", seja água, meu amigo, que ele fala. É uma entrevista que ficou bastante clássica, que ele fala para um entrevistador norte-americano, e a gente vê claramente nesse entrevistador a arrogância dele para cima do Bruce Lee, a maldade em algumas perguntas, e é triste de ver que aquela batalha do Bruce Lee, infelizmente, ainda não foi 100% ganha, vamos dizer assim, porque ainda continua essa segregação muito forte dentro de Hollywood. Bom, o que eu acho sobre o assunto? A desculpa que o Tarantino deu, na minha opinião, foi uma desculpa muito esfarrapada, porque ele disse, a própria viúva do Bruce Lee falou que ele era arrogante, o livro que ela escreveu diz que ele é arrogante, etc. Eu ouvi dizer que ele era arrogante e tal. Para falar bem a verdade, eu já pesquisei bastante sobre Bruce Lee, eu gosto muito da figura do Bruce Lee, é uma figura que me inspira muito, e eu nunca vi ela, a própria esposa dele, a viúva dele, comentar isso. E essa coisa de dizer, eu acho que é assim, eu ouvi dizer que é assim, é algo muito perigoso quando a gente está trabalhando com cultura pop e quando a gente está retratando numa obra uma pessoa que existiu de verdade. Uma coisa é tu retratar um personagem fictício, outra coisa é tu retratar uma pessoa que existiu de verdade. O próprio caso ali com a Sharon Tate, que aparece também no Era Uma Vez em Hollywood, quando eu fiquei sabendo que ela ia estar no filme, que o caso do assassinato dela, o caso da família Manson ia estar no filme, eu achei um tanto quanto perigoso, porque é complicado tu retratar uma pessoa que existiu de verdade, e no caso da Sharon Tate, que envolveu um assassinato, uma coisa completamente horrível. Há um risco de sair uma coisa estereotipada, como foi o caso do Bruce Lee. E uma coisa que me chamou muita atenção nessa notícia, eu acompanho a carreira do Tarantino há bastante tempo, e eu fiquei me perguntando quem é ele para chamar o Bruce Lee de arrogante. Porque o Tarantino, além de ser um cara muito insano, e eu não tô tirando aqui o mérito dele ser um bom diretor ou não, eu gosto muito dos filmes dele, mas ele é um cara bastante insano, bastante polêmico, e quando ele fala a respeito do seu trabalho, ele soa bastante arrogante. O Bruce Lee é um ídolo, o Bruce Lee é um cara que revolucionou o mundo das artes marciais. Dos argumentos que o Tarantino usou é que ele falou que ele conseguiria derrotar o Muhammad Ali. Bom, isso no mundo das artes marciais, e eu faço parte de uma certa forma do mundo das artes marciais, dá pra se dizer que é bastante comum entre um lutador e outro, dizer, eu conseguiria enfrentar o fulano de tal, eu conseguiria enfrentar o Beltrano e tal. Hoje em dia, a gente vê bastante isso no mundo do UFC, no mundo do boxe, e assim, na minha opinião, isso não tem problema algum. Eu não vejo mal nisso, em falar, tu como artista marcial, dizer que tu gostaria de enfrentar o fulano ou que tu venceria o Beltrano. O próprio Muhammad Ali, até onde eu sei, nunca mostrou nenhum rancor contra o Bruce Lee, nunca disse que isso ofendia ele.
Então, eu acho que essa colocação do Tarantino e esses argumentos que ele usou são realmente argumentos muito furados e realmente foi ele perdeu a oportunidade de ficar quieto, assim como falou a filha do Bruce Lee. E outra oportunidade que ele perdeu também foi de ter retratado o Bruce Lee de uma maneira respeitosa em seu filme. Ele poderia ter realmente retratado o Bruce Lee de uma maneira muito bacana. Ele que antigamente disse que era fã do Bruce Lee, chegou a dizer que se Bruce Lee estivesse vivo, ele estaria no Kill Bill, né? Teria uma participação no Kill Bill. E agora vem e faz uma coisa dessas. Realmente foi algo bastante decepcionante para mim como fã também do Tarantino. Me decepcionei um pouco em ver ele falando isso e, como eu disse, perdeu a oportunidade de retratar uma figura tão icônica quanto o Bruce Lee de uma maneira mais respeitosa. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou assistir ainda Era Uma Vez em Hollywood, talvez depois eu faça um vídeo falando o que eu achei do filme, mas por enquanto é isso. Forte abraço, fique com Deus, valeu!